Olá, internauta, seja bem-vindo ao primeiro Pé Embaixo da temporada. E hoje, é claro, vamos falar do Grande Prêmio da Austrália, a primeira prova do Mundial de 2015. E comigo aqui no estúdio, Ricardo Correia e Débora Costa. Obrigado pela participação, Ricardo. Eu que agradeço, sempre um prazer falar de Fórmula 1. Você está estreando aqui hoje, né, Débora? Sim, vamos falar das nossas expectativas para a temporada que promete. Então tá bom, já de cara vamos já perguntando para o Ricardo. Ricardo, a temporada 2014 mostrou uma situação um pouco idêntica ao que aconteceu em 2013, 2012 e os outros anos. Só que com a Mercedes. A Mercedes se beneficiou da mudança de regulamento e dominou praticamente as ações durante toda a competição. E esse ano? Cabido, eu lembro que a gente começou a discutir a temporada do ano passado, aqui nesse mesmo programa, na versão do ano passado, antes de começar a temporada, a gente falava muito de como a Mercedes e a Williams estavam bem naquela pré-temporada, né? E havia uma expectativa de uma briga entre a Williams e a Mercedes, embora se achasse que a Mercedes estivesse um pouquinho à frente. Esse ano, ninguém tem dúvida de que a Mercedes está realmente à frente. Então, em relação ao ano passado, em relação ao que a gente viu da pré-temporada, não há dúvida nenhuma que o desequilíbrio está maior, né, em relação à pré-temporada. Mas se a gente for considerar a temporada como um todo, a Mercedes realmente sobrou durante a maior parte da temporada. Ainda que no final as outras equipes tenham se aproximado um pouquinho dela, ela sobrou na temporada inteira. E ela começa a temporada 2015 sobrando também, sem dúvida nenhuma, pelos tempos que a gente viu de pré-temporada. A gente sabe que tem sempre aquela surpresa de pré-temporada, alguma coisa que a gente acha que pode acontecer de uma coisa e muda. Mas, sem dúvida nenhuma, dá para dizer que 2015 vai ser mais difícil para as outras equipes alcançar a Mercedes. Eu também acho isso. E Débora, a gente vê a dupla da Mercedes, ela parece que criou-se uma situação ano passado de uma rivalidade muito intensa ali entre Nico Rosberg e o britânico Lewis Hamilton. Eu acho que, claro, o Lewis Hamilton ele é mais piloto que o Nico Rosberg, mas o Rosberg já está incomodando muito o Hamilton, né? Sim, eu acho que o Hamilton ele ganha vantagem no quesito velocidade. O Hamilton é muito veloz, ele mostrou isso durante toda a temporada. Já o Rosberg, eu acho que pelo fato dele ser alemão, ele é mais tranquilo, ele sabe lidar com situações de pressão que o Hamilton não mostrou bem ano passado. Eles têm praticamente o mesmo carro, é a melhor equipe, o carro mais veloz, o melhor motor. Então eu acho muito difícil falar que não vai ser os dois que vão brigar novamente pelo primeiro ou segundo lugar. Acho que a briga intensa vai ser a partir do terceiro lugar. Na verdade, eu até tinha colocado aqui no meu script que quem será o favorito para a briga pelo terceiro lugar, né? Porque é muito complicado alguém tentar bater a equipe da Mercedes na atual temporada, mesmo ela nem muito tendo começado. O chefe da Mercedes falou durante a semana que um dos pilotos que pode realmente tentar quebrar essa hegemonia da Mercedes é Felipe Massa, o brasileiro da Williams, Ricardo. Como é que você avalia, até com relação aos tempos de pré-temporada do Felipe? Foi bom, né? Foi um bom começo de temporada para a Williams, não apenas em relação aos tempos de pista, como em relação aos poucos problemas que a equipe teve na maior parte do tempo, né? Tanto com o Massa quanto com o Bottas, né? O Massa fez uma pré-temporada melhor que a do Bottas, se a gente for avaliar tempos, né, de forma mais linear, mas isso não quer dizer muita coisa, porque o Rosberg também fez uma pré-temporada melhor que a do Hamilton, né? Isso não quer dizer que o Rosberg vai estar à frente do Hamilton no campeonato. O que eu acho que o Massa tem toda a experiência, o fato de ter participado de equipes vitoriosas, ter visto de perto títulos importantes, ter brigado por um título em 2008, claro que isso tudo faz diferença e considerando que ele está numa equipe que é realmente a equipe que parece nesse momento estar mais perto da Mercedes, o piloto estaria mais próximo, eventualmente, dessa briga. Agora, eu acho o Bottas um grande piloto, mostrou isso no ano passado, está confortável na equipe também e o Felipe tem um problema que o início de temporada dele não costuma ser bom, não foi só no ano passado. Claro. Isso é todo ano. Não é só por uma questão de azar, como as pessoas dizem, ele começou, deu azar, é porque as primeiras pistas da temporada também não parecem favorecer o estilo dele. Então, isso às vezes atrapalha o piloto, né? Ele começa mal, o outro fica confiante, começa a ter ali uma prioridade, em certo momento chegaram a pedir que o Massa deixasse o Bottas passar logo no início da temporada passada. Então eu não sei se dá para dizer que o Massa é o grande competidor contra as Mercedes. Eu acho que a Williams é a grande competidora. Ou pode ser também um jogo da Mercedes, claro, como a gente já vê isso no futebol, no basquete. Jogar um pouco de pressão também para as outras equipes.
A Williams está trabalhando muito bem, a Mercedes obviamente enxerga isso de maneira próxima ali. É claro que vai jogar pressão em cima do Felipe Massa, não é isso? E é claro também, Leandro, que no início de temporada todos os carros estão em processo de adaptação. Então, às vezes a gente vê as equipes medianas até correndo lá em cima. Ano passado, por exemplo, a Force India estava bem no primeiro trimestre, passando a Ferrari, por exemplo, que é uma equipe tão tradicional. Mas depois que os carros vão se adaptando, principalmente ano passado que teve a mudança de regulamento, essas equipes tendem a cair e o campeonato fica meio estabilizado. Então, eu acredito que o Massa e o Bottas, eles são os candidatos a ficar em terceiro, quarto lugar. E acho muito pouco provável que eles briguem para o primeiro e segundo. Vai depender muito do erro da Mercedes do que propriamente do carro da Williams. Eu também acho bem complicado. E a gente está falando das outras equipes que podem barrar a Mercedes nessa hegemonia em 2015. Temos também McLaren e a Red Bull, além da Ferrari, claro. Nessa troca de pilotos Ferrari e Red Bull, aliás, Ferrari, McLaren, Red Bull, o que você achou, Débora? Alonso na McLaren, o Vettel na Ferrari? Eu acho que quem se deu bem foi o Vettel. E o Alonso, ele vai encarar um projeto que é a tentativa da McLaren voltar a ser a equipe dos sonhos, como foi nos anos 80, com a Honda como fornecedora de motores, e o Alain Prost e a Ayrton Senna pilotando. E eu acredito que esse projeto da McLaren é um projeto para 3, 4 anos. No momento, ela não tem condição de brigar. Principalmente porque ela vem com um carro totalmente novo, um novo conceito e motores novos. A Honda não fornece motores para a Fórmula 1 desde 2008, ou seja, ela está atrasada em relação às outras equipes. E a gente percebeu isso na pré-temporada, a McLaren quase não andou, não conseguiu. Então, esse primeiro momento é de paciência e de aprendizado para ver o que esse carro vai fornecer. E o Fernando Alonso, a gente não sabe como é que está a real situação de saúde dele após o acidente em Barcelona. Ele vai ter que ter essa paciência de realmente incorporar esse projeto da McLaren. Ricardo, com relação a Débora estava falando do acidente do Alonso, a mim me incomoda muito. Não te incomoda também essa questão de segurar a informação dentro da Fórmula 1? A gente não sabe exatamente até hoje o que aconteceu com o Fernando Alonso. Cogitou-se que ele acordou em 1990, ele nasceu em 95, falando italiano quando ele ainda estava na Ferrari. Aconteceu um possível choque dentro do carro. O que você acha disso? Eu acho que há duas questões. Eu acho que há questões médicas e há as questões técnicas do acidente em si. As questões médicas, eu até entendo que às vezes haja uma proteção à intimidade do piloto, as questões relativas à saúde do piloto que interessam muito mais a ele e a família dele do que a qualquer outra pessoa, claro. Eu acho. Agora, as questões técnicas e as circunstâncias desse acidente, eu acho que a McLaren, como no início acabou dando algumas informações incorretas, mentindo em alguns pontos, depois voltando atrás em algumas questões, eu acho que ficou ninguém acredita mais no que está sendo dito em relação ao acidente. Se foi um choque, se houve um choque elétrico antes, se houve, como a McLaren havia dito, um problema do vento, né? A câmera do carro do Vettel atrás, dizem, teria mostrado que o Alonso teria tido um desmaio ou algo do tipo, pelo movimento de cabeça, etc e tal. Eu acho que isso fica uma situação assim que as pessoas andam um pouco descrentes. Mas eu acho que isso é uma questão que logo começar a corrida, logo que o Alonso voltar ao cockpit, vai se parar de falar. O que eu acho que em relação à questão da McLaren em si, da competição que a McLaren pode apresentar esse ano, é que no momento em que a McLaren escolheu o Button e não, para continuar na equipe manteve o Button. Manteve o Button para continuar na equipe ao lado do Alonso, eu acho que a McLaren deu uma prova de que, assim, que o trabalho era árduo mesmo, que ela precisava de alguém realmente mais experiente, não apenas o Alonso, porque o desenvolvimento ia ser complicado. E é o que a gente tem visto. O carro realmente tem muitos problemas. Não dá para imaginar que o motor Honda, por mais competentes sejam os japoneses, consiga, no primeiro ano, competir com o motor que está já desenvolvido do ano passado, né, dos outros carros. Não teria como imaginar que fosse diferente mesmo. E ele ainda tem a desvantagem que as outras equipes melhoraram, né? A Ferrari, o motor Ferrari realmente parece estar muito melhor esse ano do que no ano passado. Porque ano passado também. Mas o Renault também. Né? Porque o Renault não quebrou, ele quebrou muito menos, né? Ele está na Red Bull, quebrou menos agora. Ano passado ele quebrou demais no início da temporada, nas pré-temporadas, né? Então eu acho que tudo isso é ruim para a McLaren. Se ela estava no mesmo nível da Ferrari, que ia muito mal no ano passado,
Esse ano certamente ela está atrás, né? Entendi. E talvez esteja atrás de alguma equipe média também. E a Red Bull, Débora, temos o Ricardo lá que andou muito ano passado, temos também o Daniel Kvyat também, que é um piloto jovem, né? Uma aposta legal da RBR. Como é que você vê essa equipe que foi tetracampeã mundial com o Sebastian Vettel? O que você pensa dessa equipe? Eu acho que a Red Bull, ela provou do próprio veneno, entre aspas, porque da mesma forma que ela se aproveitou da mudança de regulamento de 2009 para 2010, Sim. principalmente com o fim do reabastecimento dos carros durante os boxes, então eu acho que agora ela está experimentando essa questão de que ela não se adaptou bem, principalmente ano passado, aos motores V6. A Renault teve muita dificuldade para alinhar esse motor, para deixar o motor no jeito, conseguiu praticamente no final da temporada. Eu acho esse ano que ela ainda está inferior à Williams, Leandro. Eu acho que o motor Renault ainda está incomodando, sim. Pelo que eu percebi na pré-temporada, eu acho que o da Toro Rosso está melhor que o da Red Bull. Eu espero que vai brigar pelo terceiro, quarto, vai ficar naquela briga com a Williams e Ferrari, mas não vejo grandes pretensões para a temporada, não. Só um adendo aqui, tirando que a Toro Rosso vai ter um piloto, uma criança praticamente pilotando o carro, tá tudo bem, né? Vamos falar um pouco do Felipe Nasser, o Ricardo. É um piloto que tem um investidor forte por trás dele, a Sauber apostou nisso. Teve até uma polêmica nessa transição aí de pilotos da Sauber, da última temporada para a atual temporada. O que você vê do Felipe Nasser para essa temporada? É um ano, obviamente, de ganho de experiência, né? Não, sem dúvida nenhuma. Não se pode esperar muito mais do que isso do Felipe Nasser. Ano passado ele foi piloto de teste, esse ano é o primeiro ano dele como piloto principal. E ele começa já bem melhor do que outros que começaram em equipes terríveis, né? O próprio Bruno Senna, quando teve que pilotar aquele carro horroroso da Espanha, outros pilotos que começaram em equipes pequenas ou muito menores do que hoje é a Sauber, o próprio Alonso chegou a correr, né, lá atrás no grid em equipes pequenas. Então, assim, nesse ponto ele começou bem, ele começou numa equipe que média, foi muito mal ano passado, foi pior do que se poderia esperar da Sauber, mas é uma equipe tradicional, é uma equipe que tem uma estrutura realmente, tem dificuldades financeiras evidentes, não está ligada a nenhuma montadora, nenhuma grande montadora, mas é uma equipe que tem lá, se elogia muito a estrutura, o túnel de vento e tal da Sauber. Vai precisar ver se vai ter dinheiro para, durante o ano inteiro, desenvolver esse carro, né? O patrocínio brasileiro para a equipe é forte e tal, mas ele é único, o carro está vazio de patrocinador, claro. Tem um ou outro, tem o Chelsea ali, outros. Mas, assim, são patrocinadores ainda pequenos para uma equipe durar a temporada inteira. Mas ele ficando no meio da tabela, e eu acho que o objetivo da Sauber é fazer pontos, porque ano passado não fez, tá ótimo. Exatamente, e não quebrar também, né? Nos treinos foram bem. Não se pode menosprezar o fato dele ter, por várias vezes, ficado ali entre os 3 primeiros. Sim. Tudo bem, ainda que tivesse com carro leve e tudo. Outras equipes pequenas que certamente também tentaram botar o carro leve para fazer uma graça, como eles falam, não fizeram mesmo, né? Nesse ponto. Nesse ponto é importante. A Sauber fez uma pré-temporada pelo menos livre de problemas. Exatamente. A maior parte do tempo. Uma pré-temporada até razoável. Né? E o Nasser chegou até a liderar alguns treinos, né? Então, eu acho que primeiro a gente tem que entender tirar a cobrança dele. Ele não é o novo Ayrton Senna, igual muito se especulou. Ele está começando agora. Ser piloto de Fórmula 1 é outra pressão do que das categorias de base. Eu acho que esse ano, para o Nasser, vai ser um ano de aprendizado e para ele tentar pontuar na medida do possível e tentar ser melhor que o companheiro de equipe. Para que assim ele consiga permanecer na Fórmula 1, que é um outro grande desafio, não é simplesmente entrar, é permanecer. E para quem sabe, nos próximos anos, chegar a ter estar numa equipe mais competitiva. Quem sabe uma Red Bull, uma Williams. O passo como o Ricardo falou, é o passo de todo grande piloto, né? Antes do Vettel entrar na Red Bull, ele estava no Toro Rosso. Ele ganhou uma corrida na Toro Rosso, né? Inclusive, agora, né? Abrindo um parênteses no caso do Felipe Nasser, porque é isso mesmo, a primeira briga dele é para vencer o companheiro. Nesse ponto ele leva uma vantagem, porque o companheiro dele não é né, nada demais. Os resultados dele são melhores. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, e ele tem a vantagem que ele é o dono, entre aspas, do patrocinador da equipe. Isso certamente deve dar vantagem. Dá uma pressão, sim. Só para a gente finalizar o programa de hoje,
Ricardo e Débora. É claro que a gente já falou aqui do que a gente acha que vai ser a temporada, das nossas expectativas com relação ao Mundial de 2015, mas temos uma prova no fim de semana, que é o Grande Prêmio da Austrália. É um dos circuitos mais tradicionais do Albert Park, é uma pista de alta, uma pista rápida, uma pista que tem curvas velozes. Mercedes também, né? Não dá pra não imaginar outra coisa, né? E nesse quesito o Hamilton leva vantagem, né? Velocidade, ele com relação ao Nico Rosberg leva vantagem. Eu espero que será uma pole do Nico e o Hamilton levando. Eu não sei como é que tá a situação do Hamilton com a Nicole, né? Se eles terminaram, não sei se eles voltaram, mas o fato é que isso afeta na Fórmula 1, porque quando o Hamilton tá bem com ela, ele ganha, quando ele tá mal, ele perde. Tem sido assim nos últimos anos. E agora ele vai começar a temporada, pelo que eu entendi, né, que essas relações... Mas isso deixa a vida pessoal parece mexer um pouco mais com o Hamilton, mas eu acho que o Hamilton ano passado deveria ter ganhado o campeonato com mais facilidade. Ele teve alguns problemas que não eram dele, e ele, em momentos que ele teve pressão ano passado, diferente de anos anteriores, no ano passado ele reagiu bem à pressão em vários momentos. Então eu apostaria na primeira corrida no Hamilton, no campeonato também no Hamilton. Infelizmente não aposto num grande prêmio da Austrália tranquilo para o Massa, não porque o carro da Williams não esteja bom, mas porque a gente tem visto ano após ano o sofrimento que é o Massa na Austrália, né? Então eu dessa vez não vou apostar. E que há uma incoerência muito grande, né? Porque, como eu falei, a pista da Austrália é uma pista rápida, é uma pista de retas muito grandes, e a Williams se dá bem nesse tipo de circuito. E o Massa não. Mas ele já não se dava bem nessa pista mesmo na desde trás. E lembrando também que não tem Fernando Alonso. No primeiro GP vai ser o Kevin Magnussen, que está se mostrando insatisfeito com esse fato de ter sido retirado da equipe, ele que foi titular ano passado. Lógico, todo piloto fica chateado com isso. E não está muito feliz porque ele não teve nem tempo de correr, de ver o carro, ver como é que tá. Então eu acho que assim, teremos... mais provável a McLaren não vai bem. Bem provável que a McLaren não vai bem. O Alonso, para ter... Se o Alonso tinha, eu não sei se o Alonso tinha condição de correr. Aparentemente, pelo que se diz, ele tinha condição de correr. E quando disseram para ele não correr, se o carro fosse bom, se ele estivesse brigando pelo título já desde o início, ele correria, né? Independente da... Se o Alonso não quis, ou aceitou de bom grado, é porque ele sabe que vai ser difícil. Que talvez seja ótimo para ele a primeira corrida, um outro piloto está lá e os resultados serem péssimos, e quando ele entrar mais para frente o carro já estiver melhor. O Alonso não é bobo. Convenhamos, né? Ainda mais o Alonso. O Alonso talvez seja o menos bobo lá do circo da Fórmula 1, não é verdade? Então é isso, gente. Nosso tempo se esgotou. Gostaria de agradecer aqui a participação do Ricardo Corrêa. Ricardo Corrêa hoje é o subeditor do Caderno à Parte. É uma parte ali da política, né, Ricardo? Tá num circo diferente, vamos dizer assim, do circo da Fórmula 1, né? E a Débora, nossa repórter aqui, a estreia dela aqui. Muito obrigado, Débora. Eu que agradeço, Leandro. A nossa setorista de Fórmula 1, né, Ricardo? Exatamente, está instituído agora a setorista de Fórmula 1. É a que entende, não tem jeito. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a sua participação. Fique com Deus e até a próxima.